Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast MMGR. Aqui nós vamos falar sobre mentalidade, sobre empreendedorismo e sobre muitos outros assuntos. E hoje nós estamos aqui com uma convidada mais do que especial, Fabiana Nascimento. Gente, ela é maravilhosa, escritora, neuropsicopedagoga, especialista em inteligência emocional e se formando em psicanálise. Hoje nós vamos estar com essa mulher maravilhosa aqui. Eu já disse para ela que eu sou fã dela e vocês também vão se tornar. Fabiana, se apresente para nós. E também diretora hoje, atualmente. Isso, há 13 anos já, como diretora na rede municipal. E é a minha função atual, né? E essas outras a gente vai encaixando aí no meio. Né, escritora, palestrante, né, estudante ainda da psicanálise, a função da neuropsicopedagogia, né, eu me formei, fiz a formação, mas por ser pedagoga, eu quis me especializar mais. A pedagogia trabalha a aprendizagem e a neuropsicopedagogia trabalha tudo, aprendizagem, o cérebro, o comportamento humano, né, então eu gosto da área da aprendizagem e quis me especializar. E hoje, né, tenho me especializado também nas áreas das emoções, né, das emoções humanas, da inteligência emocional. Sou mãe de 4, né, então a função maior hoje, né, seria ser mãe, né. A vida me deu, né, 4 filhos, eu só tive 2 filhos de sangue, mas a minha história, né, de vida me proporcionou hoje, né, ter mais 2 filhos do coração. E seguindo, né, nessa tentativa de tentar ajudar outras pessoas a lidar com suas dores, a enxergar suas dores. E sou isso aí, tentando, né, resolver esse monte de coisas aí, sendo escritora, sendo mãe, sendo profissional. Sim. E em qual momento que você entendeu que o comportamento humano seria o seu caminho, que a inteligência emocional seria o seu caminho? Então, eu nunca tinha estudado sobre o assunto, né, sobre o tema, mas eu comecei a estudar sobre o tema, infelizmente, como a maioria das pessoas, através de uma dor. Eu conheci, né, o meu esposo, meu primeiro esposo, com 15 anos, nós nos relacionamos aí juntos durante 6 anos, nos casamos, uma pessoa maravilhosa, mas que infelizmente no decorrer da vida, por circunstâncias, né, tristes da vida, veio a se envolver com a droga. E a partir da dependência química dele, foi quando eu comecei a estudar, tentar entender um pouquinho a mente humana, tentando entender o que levou, né, um jovem, porque ele ainda era muito jovem, foi antes dos 30, quando ele começou a, infelizmente, entrar. E eu queria entender, né, o que levou aquela pessoa a procurar, né, o refúgio nas drogas. Então foi aí que eu comecei a estudar sobre a mente humana para tentar ajudá-lo, né? Só que depois, no decorrer, eu fui descobrir que não era só para ele, que era para me ajudar também. E na inteligência emocional, a gente aprende que, em primeiro lugar, somos nós, né? É o autoconhecimento, é o autocuidado. Então eu comecei a perceber que não era só para ajudá-lo, era para me ajudar e eu precisava me fortalecer. E o que viria pela frente eu precisaria estar forte, senão eu não iria conseguir suportar. E foi o que aconteceu, infelizmente, no meio do tratamento, ele teve uma crise. E mesmo depois, né, de ter sido internado, de estar fazendo um tratamento, ele teve uma crise, se envolveu numa briga, numa confusão de rua e infelizmente foi morto. E foi uma tragédia, porque nós tínhamos 2 filhos, né? Eu não esperava receber aquela notícia. Na minha concepção, a gente iria ver a recuperação dele, nós estávamos trabalhando pela recuperação dele, né? Retornando todo aquele caminho de tratamento, e nós não esperávamos por essa notícia. Então foi um baque muito grande, e se eu não tivesse com o meu emocional já trabalhado, talvez eu não teria suportado, né, a notícia tão terrível, né, que foi o falecimento dele, não só o meu esposo, mas pai dos meus 2 filhos. E a inteligência emocional, eu digo que foi abaixo de Deus, que salvou a minha vida, que me deu orientação para não desistir e para tentar entender o que tinha por trás daquela dor, né, e foi o que eu fiz e o que eu tenho feito até hoje.
buscar através daquela dor um propósito, para encontrar um propósito diante da dor. Sim, e a inteligência emocional acaba ligado muito ao espiritual também. Sim, porque trabalha a questão do... realmente da sua ligação mesmo com Deus, independente da crença, né? Que é a espiritualidade. Então, quando a gente tem uma espiritualidade bem desenvolvida, né, não que a gente não vá passar por problemas, né? Eu digo que a minha espiritualidade, a minha fé, a minha relação com Deus não me impediu de ficar viúva com 34 anos. Não impediu os meus filhos de ficarem órfãos, mas nos impediu de morrer junto com Ele, de entrar numa depressão profunda, de desistir de viver, né? Nos deu capacidade de continuar, mesmo diante da dor. E é isso que a inteligência emocional faz, né? É isso que Deus faz, é o que a espiritualidade faz, é o mostrar um caminho, né? E diante da dor. Não que a gente não vá ter dor, que a gente não vai ter problema. Nós vamos ter problemas, né? Independente de quem crê ou não em Jesus. Ele disse, no mundo nós teríamos aflições, mas, né, tem de bom ânimo, porque se eu venci, você também vai vencer. Sim. Ele não nos disse que nós não teríamos problema, né? Então, nós vamos passar por situações, problemas, vamos passar por dificuldades e coisas das quais a gente às vezes não imagina. Eu nunca na minha vida imaginei que eu ia ter contato com droga, né? Dentro, não eu, mas ter alguém tão próximo, onde eu fosse ter esse contato, ter que conhecer um pouco mais sobre a dependência química. Eu nunca na minha vida imaginei isso, né? Que a droga fosse entrar na minha casa. E ela entrou. Eu nunca me imaginei viúva com 34 anos, né? Nunca me imaginei passar por uma situação dessa. A gente nunca espera o pior. Sim. Né? Sim. Mas o dia mau, ele vem. E independente dele vir ou não, a gente precisa estar preparado. Sim. Porque não tem como a gente controlar. Eu não pude impedir que o meu esposo, né, viesse a se envolver com drogas. Eu não pude impedir o falecimento dele. Mas hoje eu posso mudar a minha realidade, a dos meus filhos, e através da nossa história tentar mudar a realidade de outras mães, de outros pais, né? Eu digo que eu não vou ter mais meu esposo de volta, mas eu posso impedir que outras esposas percam seus esposos, que outros filhos percam seus pais, que outras mães percam seus filhos, através do conhecimento, da prevenção, do cuidado. E foi a inteligência emocional que me ajudou a continuar, porque no meu caminho, a decisão que eu tomei, eu fui vítima, assim, às vezes até de muitas críticas, né? Porque eu decidi me relacionar com outra pessoa. Eu abri o meu coração, né? Porque eu era muito nova, né? E sempre privei muito, né? Sempre gostei muito da questão da família, a função do pai, a função da mãe. E eu nunca quis ser mãe solo, né? Às vezes tem pessoas que têm opção, né? Eu quero ser mãe solo, eu quero cuidar. Só que eu não, eu sempre tive essa questão de família, da importância do pai, a importância da mãe, né? E não que eu procurei, mas apareceu, né, dentro do meu contexto, uma outra pessoa que também era viúvo, que também estava passando por uma situação difícil, né? 2 crianças órfãs. Eu tinha 2 meninos órfãos de pai e ele tinha um casal órfãos de mãe. Né? Então, aconteceu, não foi que a gente estava procurando, ninguém estava procurando, mas aconteceu. Eles se encontraram. Nós nos encontramos, a nossa história se entrelaçou e foi a decisão que eu tomei desde o início do luto, não a decisão de me relacionar, mas o de ser feliz. Eu coloquei isso muito para os meus filhos. Nós vamos ser felizes, nós vamos fazer aquilo que o papai queria que a gente fizesse. Né? Então, no mês, mais ou menos, que ele já tinha falecido, porque foi em janeiro, a gente ainda estava de férias, nós fomos viajar, eu peguei meus filhos e fui passear, eu fui fazer coisas que a gente fazia se a gente estivesse com ele. Né? Então, eu falei com os meus filhos, principalmente com o mais velho, falei, nós vamos ser felizes, nós vamos fazer aquilo que o papai queria que a gente fizesse. Nós não vamos desistir de viver. Mesmo eu sendo viúva, vocês sendo órfãos, nós vamos ser felizes. Então, foi essa decisão que eu tomei desde o início. Né? Não que eu nunca mais vou passar por problemas, a gente vai passar por situações, problemas, mas tudo depende também de uma decisão. Né? Eu vou decidir, eu vou ser feliz, meus filhos não vão ser coitadinhos, eles não vão ser, né, condenados, tadinhos, são órfãos. Não, nós vamos ser felizes, nós vamos continuar. Né? E o autoconhecimento
é o que é a base. Por quê? Por ter o autoconhecimento, eu sabia quem eu era e as minhas necessidades. Eu sou uma mulher frágil, né? Apesar de ser forte, independente, eu poderia ter tudo para ficar sozinha. Sim. Né? Sou independente, só que eu tenho a minha fragilidade de mulher. Gosto de ser cuidada, gosto de ser paparicada, né? Sempre tive uma boa experiência de casamento, meu casamento foi maravilhoso, né? Então, assim, eu gosto do estar me relacionando. Então, eu precisei olhar para mim e ver assim, qual que é a sua necessidade. Não olhar o outro. O que o outro vai falar? Nossa, mas o que vão falar de mim, né? Caramba, vai casar de novo? Já vai se relacionar de novo? Porque isso eu ouvi, né? De pessoas até próximas. Nossa, acho que ela não amava, né? Como se tivesse um tempo estabelecido. Acho que ela não amava, né? Porque ela esqueceu tão rápido. Só que ninguém tá com a gente ali, né? É a gente e Deus. Sim. Na nossa casa, no nosso travesseiro, né? Ninguém tá ali junto mesmo sentindo a nossa dor. Mas quando você tem esse autoconhecimento, não interessa as críticas, né? Você sabe o que você quer, você sabe o que você precisa e só sabe, né, realmente o que a gente precisa a gente mesmo, né? O outro não sabe o que eu preciso, o outro não sabe o que eu gosto, né? Por isso a importância do autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele é a base, né, de toda a inteligência emocional. Primeiro, antes de tentar ajudar alguém, antes de tentar cuidar do meu filho que está doente, né, de alguém que está depressivo, eu preciso cuidar de mim, né? Quem não está bem não vai fazer bem ao outro, né? Então nós precisamos realmente cuidar da gente mesmo. A base é essa. É se olhar para depois curar o outro. Porque eu acredito que as pessoas, na maior parte do tempo, elas se preocupam, elas passam mais tempo preocupada com o que os outros vão falar e pensar do que olhando para dentro de si. É isso aí. E a gente espera muito do outro, né? Espera que o outro faça, que o outro se cuide, que o outro se cure, né? E eu precisei passar por esse momento para poder enxergar isso. Que tem coisa que não depende, né, de mim, depende realmente do outro. E tem coisa que não depende do outro, que depende só de mim. Né? Por exemplo, na questão do tratamento, né? Quando eu descobri a dependência química do meu esposo, eu queria curar ele de qualquer maneira. Eu queria que, né, acontecesse um passo de mágica e ele fosse curado. Então, tudo que me falava para fazer, tratamento aqui, tratamento ali, levava aqui, eu queria fazer o tratamento por ele, né? Só que não dependia de mim, dependia dele. Então, aquilo que é do outro, é do outro. A gente não consegue fazer aquilo que é do outro. E, às vezes, a gente se dói, a gente se machuca, se ocupa com algo que não é nosso, que é do outro. E aí a gente deixa de fazer aquilo que realmente é nosso, né? Então nós precisamos, independente de todas as circunstâncias, né? Quem estiver ouvindo, cada um tem a sua história. Às vezes um filho dependente químico, às vezes um esposo dependente químico, uma pessoa depressiva, e a gente quer ajudar de qualquer maneira. Só que a pessoa precisa, né, querer primeiro. Então tem coisa que não adianta, né? A gente precisa cuidar de mim. Então, dentro da minha situação lá com meu esposo, né, foi bem no finalzinho quando eu tive esse insight. Não, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar de mim, eu não posso viver em função dele. Eu estava deixando até meus filhos de lado. Mas você chegou a um nível, assim, de não se olhar mais? Não, eu não cheguei. Se amar, assim, ao ponto de viver para ele totalmente? Não, até porque o período que eu passei com a doença dele foi muito rápido. Ah, sim. Foi um período muito rápido. Então, eu não passei por esse período de me anular, né? Eu não deixei de trabalhar, eu não deixei de cuidar dos meus filhos, mas a gente vê que o caminho é esse, né? Que infelizmente, talvez se tivesse, né, acontecido mais tempo, talvez eu poderia vir a deixar. E a gente conhece histórias de outras pessoas, de outras mulheres que se anulam mesmo, né, pela dificuldade do outro. E esse é o caminho que infelizmente a maioria, né, percorre, se anula por causa do outro e acaba que fica dois doentes, né? Porque principalmente na dependência química, né? Tem até o termo da codependência, né? Que o codependente, ele também é um dependente, só que é dependente daquela pessoa que é doente e fica todo mundo doente, a família inteira, né? Então, se a pessoa que está ali, que não é a dependente, que não é a doente, ela não se cuidar, ela fica doente também. Aí fica todo mundo adoecido e já era. Até mesmo na questão de uma depressão, quando você cuida de alguém que está com depressão. Se você não cuida de você, você vai ficar deprimido também. Tende a se deprimir também.
né? Então, o principal de tudo, em qualquer situação, é cuidar de você mesmo. Se eu estou bem, eu faço bem ao outro. Se eu não estou, eu vou fazer mal também. Né? Se eu não estou feliz, né? Foi até uma dos argumentos que eu usei com meu filho tinha 9 anos. Então, para ele entender que eu ia entrar num novo relacionamento, não foi fácil. E o argumento que eu usei para ele foi: filho, eu preciso estar feliz, para te fazer feliz. Se a mamãe não estiver bem, eu vou te fazer mal sem você merecer, porque eu vou estar estressada, eu vou estar, né, descarregando coisas. Geralmente a gente faz isso, a gente descarrega naquele que está mais próximo, a gente descarrega naquele que a gente mais ama. E que a gente, né, confia, que sabe que não vai embora. É isso aí. Então, a gente coloca as máscaras no serviço, a gente coloca as máscaras, né, no meio das amizades, mas dentro de casa não tem máscara, né, onde a gente se, né, dissipa ali de tudo e a gente é o que a gente é. E geralmente a gente desconta, é no marido, é na mãe, no pai, é no filho. E aí a gente precisa estar bem, né? Então foi um dos argumentos que eu disse a ele: filha, a mamãe precisa estar bem. Se eu estiver bem, eu vou fazer bem a você. E eu quero fazer bem a você, eu não quero te fazer mal. Eu quero fazer bem, eu quero fazer... Só que eu não vou poder ser, né, o seu pai. Eu nunca vou poder ser seu pai, eu vou ser sua mãe. Só que eu quero ser mãe. Né? A mulher, quando ela tem as outras questões supridas, até mesmo a nossa parte emocional, a gente consegue ser mais mãe. Senão a gente vai querer ser mãe e pai ao mesmo tempo. Não dá, não tem como. Né? Então, assim, eu sempre quis essa questão de ser mãe. O meu esposo mesmo, ele não teve experiência de pai. Ele perdeu o pai também muito cedo. Ele tinha 8 anos, mais ou menos. Quase a mesma idade do meu filho quando ele faleceu. Né? E a minha sogra, ela foi a mãe leoa, né? A mãezona, abraçou, então vou viver por eles. Só que a gente não dá conta de tudo, né? Nós não somos super heroínas. Nós precisamos olhar para dentro de nós, olhar para as nossas necessidades. E acaba que quando a gente quer fazer tudo, a gente se anula, né? Então, a mãe não precisa se anular, não precisa deixar de ser ela para ser mãe. Ela pode ser mãe, sendo ela, sendo uma pessoa, sendo uma profissional, né? A gente não precisa deixar a nossa vida por causa dos nossos filhos, até porque eles vão crescer. Eles vão ter a vida deles. Eles vão ter a vida deles. E aí, quando a gente vive em função deles, quando eles quiserem criar asas, aí a gente vai adoecer. A gente não vai querer... Meu Deus, agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer da vida? Né? A minha razão de viver foi embora. Meu Deus. Né? E não é nem de ir embora, de ir mesmo, viver, né? De viver a vida deles, natural, é natural. Da vida. Eles irem. Exatamente. O filho não é nosso. Não. Né? Eu não posso viver em prol... Porque eu poderia ter decidido: agora vai ser eu e meus filhos, acabou. Acabou o mundo, vai ser eu, vou viver pelos meus filhos. Mas eu tenho 2 meninos. Daqui, né, alguns anos eles vão arrumar as princesas deles aí e vai sobrar o quê, né? Vai sobrar o quê? Então a gente precisa mesmo ser mães, cuidar, mas não se anular. Né? Não esquecer que nós somos um ser humano, nós somos uma pessoa. Precisa ser cuidado. Que precisa ser cuidado, precisa ser enxergado, tem necessidades. Hoje eu saio sozinha, se precisar deixar com alguém, para eu sair com meu esposo, né, para tomar um café sozinha, eu não tenho essa culpa, né? Assim, nossa, mas por quê? Tem um momento para sair com os filhos, mas tem um momento para você sair sozinha, né? Tem um momento para você sair com seu esposo, então eu não tenho essa culpa, né, de tudo tem que ser com filhos. Sim, tem os momentos, mas você não pode se anular, porque eles vão crescer. E depois acaba que cria aquela relação de dependência, né? Querendo ou não, você vai cobrar deles, seu filho, né? E eles vão se sentir culpados e vai... Exatamente, você vai cobrar deles lá futura, mas eu fiz tudo por você, eu vivi minha vida por você. E aí, quando eles quiserem viver a vida deles, eles vão se sentir presos a nós. E não é isso, né? A gente quer que eles vivam, que eles vão mesmo viver a vida deles. Eles vão ter os próprios filhos, eles vão ter as próprias esposas, né? E isso exige uma maturidade, porque hoje a gente vê mulheres já mais velhas, né? E que não conseguem ver essa maturidade, não deixa o filho ir, né? Não deixa os filhos crescerem, viver a vida deles, né? É por conta dessa imaturidade emocional que a gente tem. E a maturidade emocional não independe da idade. Ela não depende da idade. Independente da idade, você pode ter 60 anos e ser imaturo emocionalmente. Isso depende do grau mesmo de desenvolvimento, das experiências que você tem na vida. Às vezes uma menina, às vezes de 18, 19 anos, se passou por uma situação que fez ela crescer, ela pode ter mais maturidade emocional do que uma pessoa de 50, de 60, né? Porque depende muito daquilo que você se dispõe a fazer, das experiências que você vive, né? Porque
A maturidade não tem idade. Né? Tem a idade neurológica, né, do cérebro, porque neurologicamente, né, falando, o cérebro, a parte frontal, né, o córtex pré-frontal do ser humano, ele só está desenvolvido mesmo a partir dos 25 anos, né, só que isso depende dos incentivos também. Né? Não quer dizer, fiz 25 ou fiz 24, já estou maduro, não. Tô pronto. Depende das experiências, né? Depende de tudo aquilo que você desenvolveu. Por isso que a inteligência emocional também precisa ser aprendida. Ela precisa ser tem uma idade para começar a aprender? É do zero. Né? A idade mesmo é a partir da criança já ter um pouquinho de noção. Ela precisa entender o quê? Que nem tudo ela pode, que, né, vai ter momentos. Um dos recursos, né, que tem é o meu livro infantil, que é o Dias Bons e Dias Ruins. Ele foi voltado para isso, para ajudar os pais a ajudar as crianças a entender esse emocional. Que nem tudo vai acontecer do jeito que eu quero. Né? No caso do meu filho mesmo, que é o personagem do livro, ele foi um menino que com 3 anos precisou se despedir para sempre do pai. Né? Então, é uma dor. E ele precisou lidar com isso. Eu não pude tirar essa dor dele. Né? Quem dera a gente pudesse tirar. Né? Proteger os nossos filhos de todos os problemas, mas eu não pude. Né? O que eu pude é estar do lado dele, é ajudar, né? é conduzir, é dizer como fazer. E 2 anos depois da perda do pai, ele perdeu a avó, que é a mãe do pai. E foi uma outra perda muito grande para ele, né? Porque ele ficou muito apegado a ela. Então, assim, são perdas que as crianças precisam passar, que a gente infelizmente não queria, e a gente precisa ensinar. E isso são nas pequenas coisas. Né? A criança precisa entender que existe um não, que existe um limite. O amor não é você fazer tudo por ela, né? O amor não é você dar tudo que ela quer. E é desde pequeno, né? Desde ali começou a andar, não, ali pode, aqui não pode, é mostrar o limite. Então essa maturidade ela vai sendo desenvolvida, né? A partir da convivência, da experiência que a família proporciona. Porque infelizmente a gente vê famílias que deixa a criança fazer o que quer. Né? Tem os pais permissivos, tem os pais que já são autoritários demais, que também é prejudicial, que não deixa a criança tomar decisão nenhuma, né? Que ela não tem vez, que ela não tem, né? Não pode falar nada. Então isso também é prejudicial. Né? Então tem a questão que eu até trabalho nos 2 livros aqui, que fala sobre a questão da inteligência emocional dentro da educação, que é você ser um pai educador emocional. É o limite de amor, né, com o limite, né, colocar ali a dosagem de amor e limite. Você vai amar, você vai cuidar, mas também mostrar o limite. E seria interessante também as mulheres que estiverem grávidas, sim, né, também lerem. Esse livro, Germinar, Crescer e Frutificar, ele foi pensado justamente nisso. O que eu preciso saber antes, durante e depois de gerar uma vida. Né? Porque a gente se prepara para muita coisa, né? A gente estuda para ser um profissional, a gente estuda para várias coisas, para passar numa prova, para tirar a carteira de motorista, se prepara. Mas a gente não se prepara para a maior de todas as missões, que é colocar uma vida no mundo. E não é só colocar, é conduzir, né, essa vida. Então a gente precisa dessa preparação, né? Essa preparação é fundamental. E esse livro foi pensando nisso, né? De ajudar, de orientar as mulheres para cuidar delas mesmas, né? Porque a base dele é você cuidar estando bem, eu vou fazer bem, se eu estou cuidando de mim, eu vou poder cuidar do outro, né? Esse livro foi pensando nessas mãezinhas mesmo, que já tem filho e às vezes não se preparou, ou aquela que tem a oportunidade de começar do zero, né? E fazer tudo diferente, Eu mesma, eu tenho o que eu fiz com o meu filho, que hoje está com 13, é muito diferente do que eu faço hoje com a pequenininha que tem 4, com o pequenininho que tem 6, porque a gente vai aprendendo, né? A gente erra muito como mãe, mas aí a gente vai aprendendo, então a gente vai errando, mas tem oportunidade de mudar. De acertar, então, de acertar. A gente erra tentando acertar. Isso. Então, que oportunidade, né, boa, uma pessoa que está do zero ali, começando, né, a gerar aquela vida, fazer tudo certo, né? Não que vai ser tudo certo, ler o livro, não é, mas é um caminho. Né, mostrando ali pelo menos um pouquinho do caminho daquilo que pode ser feito, aquilo que não pode ser feito, né? São orientações com quem já aprendeu, com quem já, né, que já passou pela situação,
Porque a inteligência emocional, ela precisa ser ensinada para a criança. Ela precisa ser desenvolvida. E é através dos limites. É o amor e o limite. É o não, né? É o mostrar para ela que ela não está sozinha no mundo, que ela tem que olhar o outro. Né? E isso é construído até que ele chegue ao ponto dele mesmo ter esse raciocínio. Né? E um dos pontos falhos, né, dos pais é achar que um adolescente ele já tem que tomar as decisões e já sabe tudo. Né? A gente, não, mas ele tem que saber, não é possível, ele já é grande. Não, ele ainda está na fase de errar. Né? Quando eu descobri que o nosso cérebro racional ele fica pronto a partir dos 25, hoje eu olho com um olhar diferente um adolescente. Eles são inconsequentes, para eles tudo tá bom, tudo vai ser bonito, tudo vai ser lindo. Eles não têm essa consequência, a noção de consequência muito bem desenvolvida. Né? Isso tudo a gente precisa entender, porque a gente cobra além daquilo que eles podem oferecer. Né? Então a gente perde muito. É a fase onde os adolescentes se perdem, porque a gente às vezes cobra demais, não sabe aproveitar ali aquilo, o potencial que eles têm, e eles vão buscar o potencial em outros lugares onde eles são reconhecidos. E muitas vezes, infelizmente, no tráfico de drogas, onde eles são reconhecidos, onde eles se sentem fortes, eles se sentem importantes, né? Ou a prostituição, ou às vezes uma coisa que leva mesmo a uma inconsequência mesmo, para sempre, né? Não que um filho não seja bênção, mas às vezes no momento inoportuno ali não é legal, né? E uma gravidez fora da hora, às vezes um menino de 12, 13 anos engravida, e são por coisas inconsequentes mesmo, porque eles não têm essa noção, né? Por isso é a fase que eles precisam mais do nosso apoio. E é muitas vezes a fase que a mãe deixa muito para lá. Já sabe, já cresceu. Isso. E é a fase que a mãe fala e parece que entra num ouvido e sai no outro. E aí ela tem que continuar falando. Tem que continuar falando. É aquilo cansativo. Por quê? Eu digo que até aqui mesmo, acho que foi nesse aqui, eu fiz um texto falando sobre adolescer, né? Tirando aquele adolescência de aborrecente, né? Isso. E o adolescente nada mais é do que ele florescer mesmo, ele está crescendo. É só uma fase que vai passar e é linda como todas as outras. Né, se a gente souber aproveitar, ela é muito bonita, é uma fase de aprendizado, é de liberdade, é onde eles estão querendo buscar a liberdade e mostrar que está crescendo. Sim. Só que não cresceu ainda, não é criança, mas também não cresceu ainda o suficiente para tomar conta sozinho da sua vida. Mas é uma preparação para a fase adulta, né? E é a fase onde eles precisam desse cuidado. Porque se não tivesse cuidado, mesmo que eles não queiram, às vezes eles não querem ser cuidados, mas não é porque eles não querem, eles não sabem que precisam. Eles querem mostrar a independência. Mas é a fase que a gente precisa mais amar e mostrar que eles são amados, mostrar que eles são cuidados. Né? Porque é crucial. A maioria o meu esposo, que faleceu, é um caso à parte. Porque, pelo que a gente vê, a maioria das pessoas que são dependentes químicos, eles começam na fase da adolescência, por causa da curiosidade. Né? É a fase onde eles querem se incluir num grupo, querem ser aceitos. Então é nessa fase entre 13, 14, 15 anos, né? E são decisões que eles vão tomar que vai atrapalhar a vida inteira, porque uma dependência química é uma doença, né? Às vezes, sem vergonha, isso não é uma doença, né? E às vezes um menino desse inconsequente, com uma atitude inconsequente, vai se tornar uma pessoa doente pro resto da vida, por uma atitude ali na adolescência. Né? Porque o meu esposo ele foi na fase adulta, mas a maioria começa nessa fase aí de confusão mental. Aí você acha que mas aí a gente precisa trazer inteligência emocional para os pais. Para os pais. A gente precisa trazer essa inteligência emocional para os pais. Porque eles são inconsequentes. Para os pais, para os adolescentes. Exatamente. Eu acredito que assim, desde ele da primeira infância, a criança já precisa. Eu acredito que a criança já precisa ter esse contato com a inteligência emocional. Sim. Para ela começar a saber fazer escolhas. Exatamente. A importância da escolha, né? E as consequências. Toda ação tem uma reação. Sim. Hoje o meu pequenininho já fala isso. Eu já falo tantos com ele que ele mesmo às vezes repete com a pequena. Olha, essa ação vai ter essa reação. Toda ação tem uma reação. Então, eu falo muito isso, você vai escolher, mas você está disposto a encarar a consequência? Porque vai ter? Vai ter consequência. Aí vai depender da sua escolha. Né? E eles pequenos, eles entendem. Eu sei porque a minha pequena de 4, ela entende.
né? Ó, você pode escolher, tudo bem, ó, tem essa e essa aqui, mas a consequência é certa. Sim. Você vai escolher essa aqui e você vai ter que abraçar a consequência. E um adolescente, se você conversar isso com ele, ele vai entender. Ó, você tem escolha, né? Você vai decidir isso aqui, só que essa é a consequência. Eles precisam ter essa noção, né? Já desde cedo. Só que não é a gente jogar a responsabilidade para cima deles, porque eles não têm muito aquela coisa de consequência mesmo ainda, né? Eles sabem que vai ter uma consequência, mas não tem muita noção, né? Por isso, essa questão da maturidade e desenvolver, né? É um trabalho cansativo. Mas depois a gente vai descansar um pouquinho. Mas até chegar nos 25, lá, vamos a falando. gente tem que ir falando, insistindo, né? E é cansativo, né? E é muito triste, como eu trabalho em escola, né? Eu trabalho com criança de 4 e 5 anos, até 6. É muito triste você chegar e ouvir de uma mãe que não sabe mais o que fazer com uma criança de 5. E aí entra a inteligência emocional. Aí entra. Porque se ela não sabe o que fazer, imagina aquele pequenininho lá. Aí ele não sabe mesmo. Se a mãe perdeu, né, o controle ali, não sabe o que fazer, imagina a criança, né? Porque nós que somos os adultos, nós que deveríamos ser maduros o suficiente para ajudar aquela criança a lidar com a birra, com a inquietação dela. Nós é que somos os adultos da situação. E não é fácil, porque isso a gente não aprendeu quando era criança. A gente não aprendeu a ouvir as nossas emoções, né? A gente não aprendeu a ouvir um não também. A entender que a gente tem emoções, que a gente oscila. A gente aprendeu o quê? A engolir o choro, né? A não demonstrar aquilo que a gente está sentindo, a agradar todo mundo, né? A gente não aprendeu a se cuidar, a se olhar. A falar não. A falar não, a falar... Gente, parece parece... Não, mas é só um não. Gente. A coisa mais difícil que tem a gente aprender a falar não. E é libertador. É libertador. Também depois que você aprende também, você acaba meio que quase falando não para quase tudo. Tem que tomar até cuidado. E a gente não aprende, a gente aprende a sempre agradar o outro, a sempre, né? Tudo outro. Tem que ter o outro sim, só que a gente tem que olhar para dentro da gente. Pra gente primeiro, né? E aproveitando que a gente está em Janeiro Branco, né? Que a gente está nesse momento de cuidado, por que as pessoas só chegam para se cuidar quando elas já passaram do limite ou estão no limite? E é justamente isso, né? A maioria das pessoas não valorizam a doença mental, né? Quando você está, por exemplo, está doente, aí você vai no médico, faz um monte de exame, aí o médico vai no final dar o diagnóstico assim, olha, é emocional. Aí a pessoa dá aquele alívio, é só emocional. Aí deixa pra lá. Não toma medicação, ou se começa a tomar medicação, daqui a pouco para por conta própria, né? Se tem uma doença física, a pessoa vai. Tá diabetes, vamos ter que tomar insulina, vamos ter que fazer o tratamento. Ela tá com viu, câncer, né? Ela viu. Eu vou ter que fazer, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer. Agora, quando descobre que é emocional, deixa pra lá. Porque não tem um visível, que você falou, não tem como ver, não tá no exame, não tá tocando, não tá ali. E aí a pessoa não deixa mesmo, é como se fosse um copo, né? Eu costumo até usar essa referência do copo. O copo vai enchendo. E esse copo enchendo é o quê? É com os problemas, é engolir os problemas, é tentar resolver tudo, dar conta de tudo, ser a super-heroína. Você vai enchendo o copo, só que um dia o copo transborda. Aí, às vezes, a gente acha que o copo transbordou por causa de uma coisinha. Não foi por causa daquela coisinha, né? Não foi só aquela gota d'água. Foi todo o copo cheio. E esse copo transbordar é quando já chega numa doença generalizada. Você acha que eu chorar em silêncio? Porque a mulher tem muito isso. A mulher tem muito aquela coisa de vai aguentando e ela vai suportando sozinha. E ela vai o querer dar conta. Ela vai sozinha, ela vai só se enchendo. Ela acha, eu dou conta, e quando chega... É isso aí. E esse querer dar conta de tudo, né, e não mostrar a vulnerabilidade, é onde faz a pessoa ficar doente. Quando ela vai descobrir, ela já está numa depressão, né, ela já tem uma ansiedade generalizada, né, ela desenvolve até mesmo doenças físicas por conta... E crônicas, se tornam crônicas? Que se tornam crônicas. Né, que se tornam... A diabetes mesmo é uma doença que pode iniciar do emocional e depois que ela inicia, é crônica. Não tem mais cura. Né? A diabetes ela precisa ser controlada. Né? A fibromialgia são doenças que são desenvolvidas e que podem ter tido um cunho emocional. Não que é só o emocional, mas ela pode ter tido um cunho emocional e aí ela virou física. Né? Ela começou no emocional, mas depois ela virou física. Por isso a importância de buscar ajuda antes do copo transbordar.
começar a esvaziar o copo. E como que a gente esvazia o copo? Olhando pra gente, para as nossas necessidades, se permitindo chorar, se permitindo sofrer, pedindo ajuda quando necessário, não querer dar conta de tudo, se permitir ser feliz, ser amada, né? Ser amada, sair para tomar um café sozinha, né? Respirar, olhar mesmo as coisas boas da vida, ser grata por aquilo que a gente tem. Né? Então a gente precisa ir esvaziando o copo, porque se a gente só for enchendo, uma hora dá ruim. Uma hora o copo transborda. Transbordar, o limite vai passar. O limite vai passar. E aí, quando esse copo transborda, é a hora que a pessoa já... Aí vai ter que tomar uma medicação mesmo. Aí a pessoa não quer. Porque, não, vou me dopar. Não quer. Tem aquele preconceito. Acha que um psiquiatra, que um psicólogo, um psicanalista é médico de doido, né? É pra doido. E não é. Né? Eu costumo dizer que esses profissionais, eles são profissionais pra gente. Que se não se cuidar, fica doido. Né? Porque qualquer um, né, por mais são que pareça ser, se ele não se cuidar, ele pode desbirocar. Né? Pode chegar dar um colapso lá. É qualquer um, independente de quem seja. Né? São várias histórias que a gente vê, vários casos que a gente vê de pessoas, né, que aparentemente ali normal e, né, pifa. Né? Porque nós somos humanos, nós somos seres humanos. Então, esses profissionais, eles não são médicos de doido, eles são médicos de gente que precisa se cuidar, senão vai precisar de um tratamento ainda maior. Porque acaba que a prevenção vem do que você falou, lá do cuidado, lá da primeira base, lá da adolescência, tá? Se nesse momento eu não tive oportunidade, agora eu sou adulta. É isso aí, agora eu vou cuidar de mim. Então agora eu preciso cuidar de mim e ter uma prevenção. E a prevenção, porque as pessoas acham que você vai chegar com como esse copo aqui. Eu te dei esse copo aqui, eu resolvi todos os seus problemas, te dei sei lá, essa caneta. Não, e não é. A partir do conhecimento é que essa pessoa vai aprendendo a fazer a prevenção. É um dia de cada vez. Sim. Não dá para curar tudo em um dia. É isso aí. Né? Essa prevenção, ela vai vindo aos poucos. E entra no que você falou, na leitura. A leitura de um livro abre porta, né? Uma vez que você viu uma informação, jamais você esquece ela. É verdade. Conhecimento, ele liberta. Né? O conhecimento, ele liberta. Eu não precisei de muito para poder enxergar. Às vezes uma frase, né? É você se permitir, né? Você procurar uma ajuda e entender, não, eu estou precisando de ajuda. Tem alguém que já passou por uma situação que eu ainda não sei passar e eu vou procurar essa ajuda. A leitura, ela me ajudou muito, né? Eu li muitos livros, cursos, às vezes online, gratuitos, que você busca, né? Pessoas que você vai ouvindo falar. Isso vai abrindo a nossa mente, né? E essa foi a intenção do Por Trás de um Sorriso, né? Que o Por Trás de um Sorriso, ele realmente é essa reflexão. Eu trago um pouquinho ali da minha história, né? Da história do Max, que é o meu primeiro esposo. Trago essa superação, mas dentro da inteligência emocional, para mostrar, para trazer um conhecimento básico, né, tanto de desenvolvimento humano, né, então ele é importante também para pais, para entender um pouquinho do desenvolvimento humano, da mente humana, das emoções humanas, porque quando você tem um conhecimento, você consegue ajudar um pouquinho mais o outro. Não adianta você querer ajudar se você não sabe ajudar, né? Não adianta você querer trazer alguma coisa ali para alguém se você não traz nem para você mesmo, né? Então, até para ajudar alguém, a gente precisa desse conhecimento. Até para se ajudar, a gente precisa do conhecimento, né? Então, a base é o conhecimento, é o autoconhecimento, né? Então, nesse, né, Janeiro Branco, na prevenção, o principal é realmente esse autocuidado, essa prevenção, é o olhar para si, o se enxergar, né, permitir ver as suas vulnerabilidades, aquilo que você... A maioria das pessoas hoje, elas não se conhecem, elas não sabem nem o que elas gostam, elas não sabem nem o que faz, né, o que as fazem felizes, o que não faz. Então, se a gente não sabe nem o que a gente gosta, como é que a gente vai querer que o outro adivinhe o que a gente gosta? A gente quer ser bem cuidada, a gente quer ser bem tratada, mas a gente não sabe nem como que a gente é, né, o que a gente gosta de fazer. E a gente cobra, às vezes, do outro, cobra de um companheiro, cobra de um amigo, né, que cuide de nós, sendo que nem a mesma a gente cuida, né? Então é necessário esse olhar para dentro de si, esse respeito, né? O principal é a prevenção, porque quando chega numa doença crônica, aí sim, é mais sério, é mais grave, precisa mesmo de medicação, precisa mesmo de uma terapia ali constante. Às vezes você está bem, você pode fazer uma terapia no mês, né? Você pode fazer uma terapia quinzenal. Agora, quando já chega no limite,
é quase que todo dia que você precisa de uma, né, de uma ajuda ali. Então, a terapia, ela não é para quem já está no limite, né? É para quem não quer chegar lá. É uma prevenção. Uma prevenção. Uma prevenção. Né? Então, você pode... É muito mais... menos trabalhoso do que quando já chega no limite. É o pensar sempre no copo. Vou esvaziar meu copo. Deixa eu esvaziando meu copo, porque daqui a pouco você meu vê copo que ele vai está no transbordar. meio, você fala, peraí, tô focando no quê? Porque quando você foca no problema, ele aumenta. Exatamente. E as pessoas, elas têm focado... Eu não, assim... Acredito que seja essa geração, esse tempo que a gente está vivendo. Sim. Toda essa informação, tecnologia, tudo fácil aqui no Instagram, sabe? Tudo é muito fácil. Tudo é imediato. E a gente não está preparado para lidar com a frustração. Não é imediato, é aos poucos. Não é do jeito que eu quero. Isso. Né? Não é sempre do jeito que eu quero. Igual se eu fosse olhar a minha situação. Eu não queria ter ficado viúva. Eu falo que hoje eu tenho uma família que a vida me deu, mas eu nunca quis ter 4 filhos, né? Foi uma decisão minha, certo? Mas foi algo que a vida me deu ali. Mas são coisas que fogem do nosso alcance, né? São muitas coisas que fogem mesmo do nosso alcance. A gente precisa desse cuidado, esse olhar para dentro da gente, esse respeito, né, com quem a gente é. E uma das coisas, dos caminhos, né, é você ser grato, como você falou. O problema, quanto mais a gente foca nele, maior ele fica. Agora, se a gente deixar ele um pouquinho de lado e olhar para aquilo que a gente já tem, aquilo que é bom... Eu perdi o meu esposo. Era maravilhoso, foi uma relação de 20 anos. Mas eu tenho uma vida, né? Eu ainda tenho meus filhos. Então, eu vou olhar aqui para aquilo que eu tenho. Eu perdi. Foi uma perda terrível, né? Mas vamos olhar agora para o que eu já tenho, né? O que eu tenho de especial, eu tenho uma vida, eu ainda tenho saúde... Eu tenho meus filhos, eu tenho minha profissão. Eu né? ainda posso continuar. Posso fazer algo. É isso aí. Porque quando a gente foca só naquilo que a gente parece perde... que cria uma barreira. Para. A vida para. Exatamente. E o desenvolvimento pessoal, ele trabalha exatamente nesse ponto, né? Sim. De assim, vamos ampliar um pouquinho, vamos olhar um pouquinho, vamos dar 2 passos. É isso aí. Não é fácil. Não é. Mas é possível. O caminho não é fácil. Não vamos falar assim, parece que é um passo flores. de mágica. Não é. Mas muito vai daqui, da mente, da decisão. Né? O que eu vou decidir? Onde eu vou focar? Porque onde a gente foca, aumenta. A atenção vai, né? Se você focar muito ali naquilo que está de ruim, aquilo vai aumentar. Mas então vamos ver, o que eu tenho de bom? Né? Isso aqui que eu tenho de bom é pequenininho, mas eu vou focar nisso aqui para isso aqui crescer. Né? Porque às vezes a pessoa olha e diz, mas aí você ficou viúva, você tinha sua profissão, você, né, ficou com a pensão, você ficou bom para você. Mas aí tem outras pessoas que às vezes não vai ter a mesma oportunidade que eu, mas alguma coisa boa tem. Sim, né? Vai tirar ali. Tem saúde, tem força ainda para trabalhar, tem força para correr atrás. Vamos olhar naquilo que tá bom, né? Não olhar só aquilo que tá ruim. Sim. Né? Porque isso vai fazer toda a diferença. Sim. E é isso que a gente precisa levar para a vida e ensinar para os filhos e para quem estiver ao nosso redor. Sim. Foca no lado bom. Gente, pode ter 1000 coisas ruins, né, Fabiana? Mas sempre tem algo alguma positivo. Coisa boa tem. Não mesmo tem que seja pequenininho, mas não é tudo de ruim. E se focou ali, cresce. Aquilo vai crescer. É o que você falou, mas o meu filho é adolescente, mas foca no lado bom. O que ele tem de bom? O que o esposo tem de bom? O que sabe, a mãe? O que o outro tem de Sim. bom? Né? O que eu tô aqui nesse momento? Ninguém é de tudo ruim, bom, né? Não é? O que tem de bom? E ali a gente foca e absorve o que é bom. E isso vai só crescendo. É isso aí. Né? E hoje você deixa aqui como para as pessoas iniciarem essa inteligência emocional, esse desenvolvimento, esse olhar para dentro, para si. Buscar conhecimento. Né? Buscar conhecimento, buscar esse olhar mesmo para si mesmo, se permitir. Né? E eu costumo dizer que eu não faço livros para ficar rica e nem para vender, só para vender. Mas o livro é uma forma de buscar conhecimento. Né? Então, me ajuda. Eu tenho uma biblioteca em casa. Né? Assim, é muita coisa, eu gosto muito de ler. E eu sempre incentivo as pessoas a buscarem conhecimento. Então, por eu gostar muito de ler, por o livro ter me feito bem e me fazer bem até hoje, eu gosto de incentivar. Né? Então, para quem quer iniciar um pouquinho na inteligência emocional, compre livros sobre. Né? Eu tenho aqui o Por Trás de um Sorriso, que fala sobre isso. O Vozes que Ecoam a Alma, que é um livro onde 12 autores, né, além de mim, outros 11 autores,
fala um pouquinho cada um no seu tema, né, sobre a sua superação, sobre a sua dificuldade, dentro da inteligência emocional também. O Dia a Dia em Família, que é um devocional para as famílias que têm crianças, que ajuda, traz um conhecimento bíblico e um conhecimento prático de atividade para fazer todos os dias, que é o Dia a Dia em Família. São 50 dias. Então, tem 50 reflexões bíblicas, 50 oração, 50 profecia de bênção e 50 brincadeiras para fazer junto com a criança. São atividades, né, brincadeira para fazer dentro da família para desenvolver o vínculo. E o Dias Bons e Dias Ruins, que é para ajudar não só as crianças, mas as famílias a entender um pouquinho do funcionamento das emoções humanas, aprendendo a gerenciar as emoções. E o Germinar, Crescer e Frutificar, que é um livro maravilhoso, voltado mesmo para as mães, né, que querem aprender um pouquinho a olhar para dentro de si e entender um pouquinho mais sobre o desenvolvimento humano. Né? Então, aqui tem, só aqui de minha autoria já tem uma rica, né, oportunidade, e diversos outros autores, né, como Augusto Cury. Eu gosto muito dos livros dele, que são os livros fáceis, dá pra gente entender um pouquinho sobre a mente humana. É aprender, né, buscar, porque conhecimento liberta, né? E quando você não busca, você fica paralisado, né? Se você não buscar ali, você vai ficar paralisado naquela situação e vai ficar martelando ali, nada vai resolver e nada vai mudar. Mas se a gente quer fazer alguma coisa diferente, a gente precisa buscar conhecimento, buscar caminhos, né? Então, o recado, né, que eu deixo é esse: busque conhecimento. Sim. E vai ficar linkado no vídeo do YouTube para que vocês possam entrar em contato com a Fabiana e ter acesso a esses livros incríveis, tá? Para também transformar a vida de vocês. Então, Fabiana, maravilhosa você. Hoje a nossa conversa foi incrível. Sabe, que nós sejamos um ponto de luz, né, no meio de uma vasta escuridão, porque eu sempre falo que existe uma escuridão mental, né, e aí quando a gente vai só emergindo em problemas, a gente se fecha num escuro que parece que a gente não vê luz em lugar nenhum. Sim. E hoje você trazendo o assunto sobre inteligência emocional, sobre esse conhecimento que ainda não é tão conhecido, é muito falado, mas não é tão conhecido. Tem todo aquele tabu de, mas eu vou fazer, mas será que dá certo? Né? E como você disse, não é fácil, mas é possível. É possível. É ação, é decisão. Hoje eu tomo uma ação, amanhã eu tomo outra. E é o que você trouxe. Você veio uma mulher que conseguiu se reerguer. Você não focou na dor. Você focou na cura. E hoje você está aqui levando esse conhecimento. É uma prova de que é possível. É uma prova de que é possível. Continuar vivendo em meio à dor. Sim. Né? Um dos capítulos de Por Trás do Sorriso é esse. Como continuar vivendo em meio à dor, a um trauma. Né? Porque todos nós vamos passar por situações difíceis, mas ainda é possível continuar vivendo mesmo em meio à dor. Sim. E aprender com a dor. Que lindo, gente, Fabiana, assim. Então, Fabiana, muito obrigada pela sua presença. Foi incrível ter você aqui hoje. Tá? Eu vou deixar linkado aqui, tá, gente? Na descrição, para que vocês possam entrar em contato e comecem o desenvolvimento de vocês, né, Fabiana? Fala, comece. Comece. Apenas comece. Depois, né? É um passo de cada vez. Isso. Fabiana, muito obrigada. Tá? Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço mesmo. Que Deus continue te abençoando, te iluminando para ajudar mais pessoas. Amém. Então, até o nosso próximo podcast MMGR. Muito obrigada.